Vocês estão vendo que o clima aqui está Caliban mesmo, super alegre. O nosso almoço foi ótimo. E estão todos entusiasmados para participar. Eu não tenho caneta, Admar. O Admar já está demandando algumas coisas que eu não tenho. A Liana tem. Então, nós vamos iniciar. Ah, ainda falta muita gente? O que vocês acham? A gente aguarda mais um pouquinho? Com toda franqueza. Mariano Hoinstein, meu chefe, quero apresentar. Uma salva de palmas para ele, gente. Chefe, porque a gente brinca muito com isso, né? Então, acho que é importante a gente colocar que ele é um chefe parceiro, bacanérrimo, e a gente faz essa revista com prazer, muito prazer. Admar Horn, aqui do meu lado, que é nosso colega também, que vai ter que comentar livremente, que eu pedi a ele. Trabalho de desconhecido. Vamos todos comentar. A Liana Albernaz também. Salva de palmas para eles também, gente. Vamos fazer aqui, nós vamos todos acordar do almoço. Nossa diretora científica, super bacana. E estamos aqui também, com muito prazer, com o nosso autor aqui da capa, Luiz Gonzalez Palma, da Guatemala. E é um prazer estar com todos vocês aqui. Agradeço muito, todos presentes, bacana. Então, ontem nós tivemos um impacto aqui, não é? Porque o Grupo Empresa fez uma apresentação que eu gostaria de passar um pouquinho agora, não sei se eu consigo com eles lá. Consegue. Valeu? Para poder trazer um pouco o espírito desse impacto, né? E que a gente possa conversar agora, também, junto com todos eles aqui na mesa, porque foi uma experiência inesquecível, eu acho que... Vocês já estão passando? Vai começar com a... Eu vou passar um pouquinho, porque eu acho... Espera aí, Liana, eu já combinei isso. Um minutinho só. Obrigada. Pode passar. Quem não esteve aqui ontem, eu acho que é importante ter essa experiência um pouquinho do impacto do Grupo Empresa.
Obrigada. Valeu. Eu queria conversar com vocês, porque ontem nós tivemos um impacto aqui muito grande, não é? E é sempre isso que eu vivo quando eu estou aqui com o Paulo Reckenhoff, que é uma pessoa que tem toda uma vivacidade, uma cultura, e é super importante. Eu acho que é melhor a gente encerrar o vídeo, isso, para a gente poder começar a mesa para conversar sobre esse impacto de ontem. Então, aqui no mar, nós temos essa vivência muito importante, que é o espírito nosso, né? Porque a Caliban, a nossa revista, ela, vamos dizer assim, impacta, inclusive, pela própria impressão dela, não é verdade? Então, todo mundo pega. Eu acho que é muito importante hoje que nós temos mídias tão velozes, né? Tudo no fast food muito grande, e a Caliban tem um conteúdo importantíssimo. Então, eu acho que esse espírito de ontem, com liberdade, a gente possa conversar aqui, né? Todo mundo participar, sem precisar ficar esperando muito a mesa abrir. Eu acho que está aberto o diálogo, quero dizer isso para vocês. A gente está aqui para conversar, todos juntos ao mesmo tempo. Isso o Palma pediu também, porque ele vai apresentar um slide dele, e ele pede que vocês interfiram junto, quer dizer, que a gente crie aqui agora esse ambiente que é a Caliban, né? Então, nós vamos tentar fazer isso, e eu dou a palavra, Liana, então vamos começar com o trabalho dela, e depois a gente... Depois, se o senhor tiver chance, Fala. eu gostaria de fazer um comentário sobre uma dessas performances de ontem. Não, nós vamos conversar, é importantíssimo, Miguel, que a gente abra o diálogo para isso, mas eu estou colocando que essa mesa é uma mesa final aqui do evento, praticamente, que depois nós vamos ter o samba, né, que também é a carioca, e tudo isso a gente vai participar. Vamos... Já está inscrito, todos estão inscritos. Aliás, eu quero dizer que todos estão inscritos. Eu acho que a Lúcia está propondo que façamos nós uma performance. Vamos fazer E nós uma vai performance. começar agora Vamos com a criar Liana, agora. Né? Então, estão todos incluídos na mesa. Eu acho que é importante que vocês todos participem, mas de uma forma muito intensa, que isso a gente... Hein? Bom, a Liana agora vai dizer o título do trabalho dela, que é muito peculiar, né? Bom, Liana, por favor, é com a palavra... Liana Albernaz. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que a minha performance não vai ser tão espetacular quanto a de ontem, não é? Mas o que eu pretendo simplesmente é fazer uma apresentação e instigar vocês a pensarem sobre algumas questões que me ocorreram. E a Lúcia me solicitou um artigo para a Caliban, que eu escrevi. Então, é um pouco o resumo e alguns pontos que eu queria apresentar a vocês. Como eu sou professora primária, além de professora da universidade, eu fiz um PowerPoint, que não tem nada de artístico, hein, gente? Assim, o design é péssimo, né? Mas, enfim, que me serve um pouco como linha, e eu pediria, então, a Alan, lá em cima, que, por favor, começasse. Eu vou ficar em pé, porque eu não sei falar assim, sentada, senão também não vejo. Espera aí, eu tenho que ficar com um negocinho aqui na mão. Bom, então, o título do meu trabalho, assim, tem esse primeiro, excesso contemporâneo no corpo da mulher, né, mas, na realidade, o trabalho se chama Nem Toda Brasileira é Bunda. Né? É o da direita nela? Vou tentar. Não, não aconteceu nada. Para onde? Deve ser outro lado. Para onde? Para onde? Bem-vindo. A incompetência tecnológica me habita, né? Porque direita tem dois. Beleza. Tem uma direita em cima e uma direita embaixo. A direita não é o meu forte. Né? Então, vamos lá. Bem, isso é uma homenagem ao nosso querido Manuel de Barros, que nos deixou aos 98 anos há pouco tempo. Pois minha imaginação não tem estrada. E eu não gosto mesmo de estrada. Gosto de desvio e de desver. Bem, o que me levou a pensar
sobre os corpos de mulher ontem e hoje. Na realidade, eu vou cometer uma pequena inconfidência aqui. Meu filho saiu de casa e deixou um monte, há muitos anos já, e deixou um monte de revistas Playboy da adolescência dele, não é? E um dia eu fui arrumar e estava lá, Malu Mader, com 18 anos, é uma preciosidade hoje, né? E eu comecei a olhar aqueles corpos e me dei conta que eles eram inteiramente diferentes dos corpos de hoje. Esse foi um dos impulsos que me levou a pensar essa questão. Então, os corpos de mulher ontem e hoje, eu me pergunto, por que a cultura contemporânea tem promovido tantas e tão rápidas modificações nos corpos das mulheres? A que corresponde esse excesso? Como articular identidade, imagem, subjetividade e sexualidade feminina, e, em particular, eu vou passar pela sua expressão na cultura brasileira. Isso aqui, lembrando, olha, está mal localizada a imagem, mas vocês, por favor, relevem. Bom, então, relembrem. Para aqueles que viram. Né? Marta Rocha... Começou bem, hein, Miguel, a intervenção. Marta Rocha, a eterna Miss Brasil, que perdeu em 1954 o título de Miss Universo por ter 2 polegadas a mais nos quadris, e saía na imprensa, né, gente? Não seria hoje, com seu corpo violão, sequer classificada, essa beleza aí. Ainda ontem, a garota de Ipanema como musa não era exatamente um corpo, era uma coisa mais linda, mais cheia de graça, um doce balanço a caminho do mar. Mas a nossa famosa garota nem sabia o que estava por vir no século XXI. O corpo da mulher bela e desejável agora é outro. Corpos. Isso aí era de um book de modelos americanas, né? Deve fazer sucesso, porque estava lá no book. Corpos. Segundo Miguel, o quê? Vamos chegar lá. É um travesti, eu vou ter que traduzir aqui, porque está sendo gravado. Então, o Miguel já está dando fortes emoções à nossa mesa. Vamos chegar lá. Né? Corpos, por isso, porque corpos são construções sociais. Sempre foram marcados pela cultura. E nas mulheres de forma mais evidente. Os pés das chinesas, para quem nunca viu, é isso aí. A Revolução Comunista proibiu essa prática, mas era solicitado pelas meninas, aos 6 anos de idade, elas começavam a ter os pés enfaixados. Muitas delas pediam, né, porque era símbolo de beleza, era beleza. Os pescoços das mulheres girafas, os espartilhos do século XIX, as cinturinhas de vespa, né? Na produção artística ocidental, podemos acompanhar as mudanças dos parâmetros da beleza dos corpos femininos. A nossa Vênus de Milo, hoje, também não sairia na Playboy, né? Ela tem um nariz grego inadmissível, né? Não é arrebitado. Ela só tem 1,60 m de altura. Né? Os seios dela não são tão grandes, ela tem uma certa gordurinha. E sem lhe falar que faltam os braços, mas, enfim. Ela tem uma pequena gordura ali pelo abdômen, não é? Os cabelos não são nem longos, nem lisos. Né? Consequentemente, a Vênus de Milo hoje passaria completamente desapercebida. Bom, embora o corpo do homem também sofra os efeitos do mercado, seus padrões não são tão mutáveis. O Davi de Miguel Ângelo, por exemplo, continuaria a fazer sucesso nas praias brasileiras. Há 20 anos não havia internet, nem a telefonia móvel, nem a televisão a cabo, nem a maciça utilização e divulgação de técnicas de intervenção no corpo. A globalização promoveu uma mudança radical que incidiu e modificou o imaginário social. Segundo Baudrillard, no processo de universalização da cultura,
a singularidade tende a desaparecer. Numa cultura heterogênea e miscigenada como é a brasileira, o fascínio da cibercultura imagética capturou a identidade da mulher. O imaginário foi colonizado por uma espécie de hiperrealismo congelado, deslibidinizado, em que não cabem formas e cores múltiplas. O corpo da mulher hoje, naturalmente silicones e botox, certo? A identidade da mulher se colou uma imagem que determina a beleza dos corpos pela lógica da globalização. O corpo, como capital erótico, entra na lógica capitalista. Houve um programa do Saia Justa em que as mulheres falavam muito de como utilizar o seu capital erótico. Seu capital erótico eram seus corpos, jovens, naturalmente, né? Se ele entra na lógica capitalista, ele deve render lucros. É um investimento. Quanto mais perfeita a mercadoria, mais valiosa. O excesso de intervenções nos corpos das mulheres é uma metáfora da precariedade narcísica em busca da perfeição. Coisificam-se os afetos em um giro perverso. Essa é uma lógica típica da lógica capitalista, a coisificação. O corpo globalizado se tornou um grande negócio. Não por acaso, o Brasil é hoje um dos maiores consumidores mundiais de produtos de beleza e o segundo país do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, no número de cirurgias plásticas estéticas. Bom, então eu dividi em alguns subtítulos, por favor, se ficar confuso, me interrompam, né? O primeiro eu chamei de identidade e imagem. E usei uma definição do Green sobre a questão da identidade. A identidade não é um estado, é uma procura do ser, que pode somente receber sua resposta refletida pelo objeto e pela realidade que a reflete. Ela é um processo intrapsíquico, a constituição dela, ancorado em complexas redes alteritárias de relações com o outro. Não posso ser eu sem o outro. Em nossas subjetividades, carregamos as dimensões sociais históricas. Sem elas, nossas identidades se esvaziariam de sentido. Não é? Isso é do Boaventura Sousa Santos. Bem, a cultura ocidental, ela não engendra um único modelo de identidade. Há modelos hegemônicos que veiculam crenças e valores das ideologias dominantes. Mas o imaginário social promove a constante criação, subversão e recriação dos modelos hegemônicos. Controlar esses múltiplos sentidos para atender aos interesses dominantes faz a história oficial apresentar uma dada versão como a única verdadeira, consequentemente, que tenha valor. A apresentação da identidade como unívoca demanda um congelamento da imagem e vai, então, esvaziá-la da multiplicidade de sentidos, aquilo que diz lá o Boaventura como necessário ao reconhecimento da identidade. Como é que a gente vai conectar a identidade e eu? A identidade é aquilo que reconhecemos como eu. Ela é uma estrutura vazia, que comporta múltiplas imagens. O sentimento da permanência da identidade se alimenta paradoxalmente da mutabilidade. Sou eu, ainda que meu eu já não seja o eu que eu era. Isso parece que não aconteceu com aquela moça que foi musa de Ipanema, garota de Ipanema. Ela continua achando, né? Ela não sofre dessa mutabilidade. A constituição da estrutura do eu, que é uma estrutura narcísica necessária, ela se faz sustentada, então, no investimento libidinal parental a partir de um jogo especular com a imagem. Quer dizer, todo mundo sabe que eu estou falando aqui do estágio do espelho, não é? Quando a gente se olha no espelho e por esse investimento que os pais fazem no bebê,
e fazem um reconhecimento, que o bebê se reconhece a ele próprio. O processo identificatório constitutivo do eu, indissociável da imagem do corpo, se estende por toda a vida, e sua riqueza consiste na capacidade identificatória com muitas imagens, para a gente não ficar aprisionado numa única, né? Depois vai ter um pouquinho mais de figurinha, mais pouco, viu, gente? Porque, aqui tem o corpo narcísico e o corpo fragmentado. A identidade, o eu, mantém uma tensão entre o corpo narcísico e o corpo fragmentado. Eu acho que talvez as meninas não saibam, mas é como se a gente precisasse se ver como um todo, mas a gente também se sabe em partes, em pedaços. E ela, a identidade, é paradoxalmente una e paradoxalmente múltipla. A riqueza identitária alimenta-se dessa tensão. O novo sempre emerge da fragmentação. Quer dizer, aí está o processo criativo, né? Precisa essa fragmentação para que surja alguma coisa de novo. Também sabemos que não basta só a fragmentação. Todos nós que temos experiências com pacientes psicóticos sabemos que essa fragmentação do corpo não necessariamente leva à produção, né? Não reconhecer uma parte do corpo como seu ou experimentar muita angústia com isso. Mas o novo sempre emerge da fragmentação. Diante dessa fragmentação, o eu ameaçado, para não cair na psicose, pode se colar a uma imagem única. A identidade fica adequada ao modelo. A pergunta "quem eu sou" é substituída pelo "o que eu sou". São os atributos da imagem mostrada que passa a propiciar a identidade ao eu. Quer dizer, é a imagem que me diz de mim. E uma imagem adequada ao modelo. A imagem tomada como identidade, ele é um engodo. Ele vai enganar o eu do seu mal-estar constitutivo, porque vivemos sempre nessa tensão, né, desses corpos. Bom, aqui eu faço um rapidinho, assim, não vou me dedicar a isso, mas o que seria, que tem uma parte mais psicanalítica, meninos que não acompanharem me interrompam, para pensar o que vai nos possibilitar depois pensar a relação da mulher com a imagem, não é? Bem, o corpo da mulher, ele é falicizado diferentemente do corpo do homem. Para o homem, a falicidade pode ficar deslocada para o que possui. O dinheiro e fama que fazem dele poderoso, desejante e desejado. Né? Eu tenho sempre uma piada, né, um xiste aqui, de que o Ronaldinho Fenômeno, aquela mulher dele, acho que era Daniela Cicarelli, né, que dizia que estava louca por ele, apaixonadíssima por ele. Naturalmente, se ele fosse cobrador de ônibus lá em Vigário Geral, né, não teria despertado essa imensa paixão nela, né, com aquele contrato milionário de divórcio que eles fizeram. Os corpos masculinos, de alguma forma, não são inteiramente recobertos pelas imagens veiculadas pela cultura. Eu estou dizendo que não são inteiramente de uma maneira geral. Nosso vice-presidente da República, por exemplo, Milton Temer, Michel Temer, não, Milton Temer é ótimo. O Michel está mais no coração. O Michel Temer, né, fez plástica de face, implantou cabelo, né, a gente vê. Quer dizer, não quer dizer que os homens não sejam também, de certa maneira, aprisionados pelas imagens e pelos modelos, não é? Mas eles o são de uma maneira menos impositiva. Há outros modos, para além dos seus corpos, de acumularem capital erótico. Bem, agora eu vou falar um pouquinho da sexualidade da mulher, quer dizer, onde que eu vou me ancorar para entender essa relação junto com a imagem, né? Então,
Para Lacan, o significado do desejo da mãe é um significado primordial, que rege a vida da criança e a marcará para sempre. Este significante enigmático será substituído pelo significante paterno, através da operação estrutural da metáfora paterna, que introduz a falta e possibilita a constituição do sujeito como desejante. Isso aqui funciona para todos, meninos e meninas. Para todos, meninos e meninas. Mas na menina, há a permanência de uma certa nostalgia em relação à mãe, indicando que o corte simbólico não é total. A operação edípica, né, quer dizer, a entrada do significante paterno, deixa uma espécie de resto no destino feminino. Ao passar pelo Édipo, a menina recebe do pai, tal qual o menino, uma identificação viril, que lhe dá estrutura como sujeito. Porém, o pai não pode lhe fornecer uma identificação especificamente feminina. Isso porque não há significante do sexo feminino, como falo é o significante para o sexo masculino. Vocês vejam que a nossa sexualidade é bastante mais rica e complexa, né? Bom, há um para além do Édipo, que reside na especificidade da relação mãe-filha. Na mulher, há duas camadas edípicas, vamos chamar assim. Uma com o pai, outra com a mãe pré-edípica. De modo que a feminilidade, ela se constrói para a mulher em um movimento de inventividade e criação. Foi indo até aqui, tudo bem? Bom, segundo Zalcberg, por não ter um significante que a represente especificamente como mulher, uma parte dela, da mulher, fica fora do processo de simbolização. Né? A performance ontem, né? Também o que está fora da possibilidade de simbolização. Onde está a criação. Né? É junto à sua mãe que a menina busca o recobrimento imaginário de sua falta real. Só quando a menina recebe uma cobertura imaginária é que ela pode se ver. Isto é, quando ela se torna imagem e se assegura dessa imagem. Essa cobertura imaginária é dada à menina pela mãe. A menina, mais do que o menino, depende... O menino também precisa, mas da mulher isso é estruturante, não é? A menina, mais do que o menino, depende de uma cobertura imaginária para um corpo para o qual falta um significante feminino. Então, a impossibilidade de nomear-se o sexo feminino faz com que a mulher se defronte com um espelho inacabado, que não reflete qualquer traço de identidade feminina. A menina tem de confrontar-se com esse aspecto particular. A imagem do que seria específico da mulher é inexistente. Né? Quer dizer, assim como a questão do pênis vai ser entendido como significante fálico, né, para o menino, a menina não tem isto que a sustente. Portanto, é do corpo da mãe que se desprende a imagem de um corpo de mulher, que pode sustentar o desejo de um homem. Imagem a qual a filha se identifica, mas cabe a ela, a cada filha, separar-se para tornar-se mulher. Quer dizer, ela precisa fazer esse movimento identificatório e, ao mesmo tempo, ela tem que poder romper com essa colagem nesse desejo materno para ela poder se constituir como mulher. Bom, isso aqui, classicamente, a gente vai ver, né, os contos infantis sempre retratam essas questões, não é, que nos dizem da cobertura especular, imaginária especular da mãe, necessária para a constituição da identidade da menina na assunção de seu corpo de mulher. Lembrem-se que sempre Branca de Neve é uma menina. Né? Ela é uma menina, ela não é uma mulher. Ela não se faz mulher. Não há possibilidade dela se fazer mulher
com esta mãe, né? Há, assim, um duplo movimento de conjugação entre o ideário da contemporaneidade e o que é próprio da sexualidade feminina. O ideário da contemporaneidade com a questão da imagem e do corpo como imagem e do valor erótico desse corpo como capital. De um lado, há uma imagem globalizada de mulher maciçamente veiculada pela cultura. Por outro, há na sexualidade feminina a busca da imagem de um corpo de mulher sustentada no desejo dos homens, da qual a menina precisa se separar, realizar um luto para se individualizar, obtendo, assim, consistência para o seu ser. Desse modo, nós temos a fusão de duas dificuldades. Porque, do ponto de vista social, a globalização fica apagando as singularidades com seu padrão ouro para o corpo da mulher. Do ponto de vista individual, a manutenção do fascínio que a imagem do corpo da mãe carrega. O corpo da mãe aqui não é a mãe-mãe, né, gente? É a mãe tal como deve ser a mãe ideal, né? A manutenção do fascínio que a imagem do corpo da mãe carrega, traduzida na recusa da separação da imagem do corpo ideal que o outro sustenta. Fascinadas na imagem, as mulheres não são, no entanto, apenas vítimas inocentes dessa tirania. Não há vilões, né, e mocinhos. Há gozo nessa posição de submissão e fascínio. A falácia narcísica da completude coloca as mulheres e seus corpos de modo objetalizado, esvaziados de subjetividade, prontas para serem consumidas como produtos do mercado. Consumindo para serem consumidas, as mulheres entram na lógica do mercado, que anuncia que, deste modo, alcançaremos a felicidade. O que vemos, no entanto, em nossas clínicas são vazios depressivos, desertos de solidão. Agora eu vou entrar um pouco na questão da identidade da mulher brasileira. Essa aí, a Pagu, né? A Pagu, entre outras coisas, ela tinha só 12 anos quando tem a Semana de Arte Moderna, mas aos 18 ela já estava casada com Oswald de Andrade, foi o pivô da separação dele, um pouco de Potan, é sempre bom. Ela já estava casada com Oswald de Andrade, foi pivô da separação dele com a Tarsila, e teve com ele um filho. Ela não fica casada com Oswald, ela depois se separa e se casa novamente, tem mais 2 filhos, e é uma mulher extremamente bonita, ainda que hoje todo mundo fosse fazer reparos, porque não entra no modelo, muito inteligente, era uma jornalista militante, ingressou no Partido Comunista, foi a primeira mulher como presa política no Brasil a ser presa, e teve ao longo da vida dela, o que não é nada adorável, 23 prisões, né, políticas. Bom, buscar uma identidade nacional faz parte da tradição da cultura brasileira desde o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna em 22. Em 22, buscava-se construir, pela canibalização, uma identidade cultural brasileira. Hoje, a afirmação cultural se dá pela manutenção de singularidades e pela resistência aos padrões globalizados. Em homenagem a Pagu, Rita Lee, nossa roqueira maior, compôs com Zélia Duncan uma música, um rock, né? Rita, fundadora do tropicalismo, faz em Pagu uma crítica cáustica à imagem de mulher que se submete a um padrão colonizador. O Nem Toda Brasileira é Bunda é da música Pagu, da Rita Lee. As referências a Pagu... Vai, calma, não. As mulheres gostam das coisas. Maria do Carmo Sérgio. As referências a Pagu militante
e apagou Musa de Rita Lee na resistência à homogeneização do corpo da mulher brasileira, me inspiraram a pensar, através do recorte psicanalítico, a identidade cultural brasileira através do corpo da mulher. A proposta é gigantesca. Por favor, eu fiz um pequeno recorte. Eu não seria capaz de, sozinha, dar conta de todo esse recado, né? Para pensar a identidade cultural brasileira, eu tomarei a articulação da trama identificatória do eu, nomeada como identidade, com a imagem na cultura brasileira. Isso aqui é do Fleck, viu, gente? Não é meu, não. A possibilidade de, sem querer definir, ele não fala do brasileiro. O Fleck é um grande historiador que diz que o senso comum, no senso comum tem saber, né? Então, sem querer definir o brasileiro por isto ou aquilo, considerarei a identidade brasileira tal como ela se apresenta no discurso do senso comum. O futebol, naturalmente pelo Flamengo, e o carnaval. O carnaval nos apresenta ao vivo e a cores a glorificação do corpo da mulher brasileira. É uma curiosa situação. Por um lado, somos o povo com a maior diversidade genética do mundo. Descendemos de europeus, africanos e índios, constituintes majoritariamente do nosso código genético, mas também povos orientais, povos árabes. A maior colônia japonesa no mundo, fora do Japão, está no Brasil. Por outro lado, nós somos formatadas midiaticamente pela imagem da mulher global, que desqualifica as nossas múltiplas formas de ser e de existir, apagando as singularidades dos grupos étnicos. No Brasil, país da miscigenação, é frequente que jovens de todas as cores alisem e pintem seus cabelos de louro. Não é a pintar de vermelho ou de azul, pode ser até interessante, é de louro, né? Negras e mulatas podem ter suas belezas apreciadas pontualmente no carnaval, em shows exóticos ou como prostitutas, num misto de valorização / depreciação. E o que precisamos entender é que nem fazermos a fetichização da mestiçagem, nem a incorporação estereotipada. Aí é a banda de Ipanema, né? Isso eu botei só para o Mariano ver, e para o Luiz. É um bloco de carnaval, 1 milhão de pessoas na praia de Ipanema. Mas na Copa estava cheio de quê? Argentinos, hein, Liana? É verdade. Não se esquece que... Não, mas isso aí é anterior. Nós anterior. vamos lembrar... Esse é anterior. Portanto, lembrar, sim. a resistência à homogeneização imagética da mulher é uma postura política. Ao criticarmos aquilo que nos é vendido como ideal de felicidade, a partir de uma imagem de um corpo de mulher perfeito, imposto pela tirania do mercado, de fora para dentro, ao criticarmos isso, podemos restituir valor a cada uma de nós, com nossas histórias e origens, com a complexidade que o humano nos traz. Mas isso implica numa travessia. Sairmos do lugar onipotente do bebê maravilhoso, submetido à tirania da imagem da perfeição narcísica, sairmos do fascínio da imagem do corpo materno, sairmos da crença do gozo paradisíaco para suportarmos a castração que nos liberta pela possibilidade de simbolizar e, assim, contermos o excesso nas mentes e nos corpos. Se há sempre um resto, que este seja o da feminilidade. Ontem falava-se disso, né? O Paulo Heckenhoff falou, Selmi falou. Se há sempre um resto, que este seja o da feminilidade, que diz respeito tanto a mulheres quanto a homens. Alan, por favor. Isso aí eu tinha posto assim, em homenagem à tradução. Menina que eu conheço há séculos, anos, outras vidas. Zélia Duncan. Uhul!
Salve a rainha, Rita Lee. Vamos embora cantar, nossa? Vamos nessa? Vamos, Nelson. Só se for agora. Vamos lá. Essa música eu adoro. Somos duas. Ela que fez essa música. Ela que fez essa música. Beijo, rebeijo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Eu adoro isso. Não sou freira, nem sou puta, nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, não. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, não. Sou mais macho que muito homem. Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque, é. Fama de porra louca. Tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Já sei, apresentadora de TV. Também não. Meu buraco é mais em cima. O quê? Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, não. Sou mais macho que muito homem. Toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, oh, não, não. Sou mais macho que muito homem. Ratatá. 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 Barabá. Barabá. Salve, Rita Lee. Sim. My love. Zília. Zélia Duncan. Alan, pode ir. Sim, sim, sim. Alan? Sim, sim. Alan? Obrigado. Na realidade foi engraçado porque quando eu apresentei uma parte desse trabalho no Congresso da FEPAL, eu não passei o vídeo, eu só passei a música. E o rock foi tocado mais alto do que estava aqui. E a mesa só tinha argentinos, não é? Então, tinha uma sala ao lado e, de repente, vem lá um cara da outra sala, chega lá e bate, o som está muito alto. Aí diz o colega argentino que presidia a mesa, disse, chegou la repressão. Então, Muito obrigada, Ian.
É um trabalho super bonito e eu aproveito para agradecer a todas as pagus e calibãs aqui presentes, parceiras, seu Mick Lely, que é a nossa presidente, que proporciona essa oportunidade da gente fazer a segunda edição do evento, sem dúvida nenhuma. Vânia Cidade, organizadora, Eloá Bittencourt, Viviane Frequental, todas parceiras, e outros calibãs e outras pagus que estão aqui presentes, certamente. Enfim, é um prazer estar com vocês aqui. E agora a gente vai pedir para o Luiz Gonzalez Palma, e, conforme ele solicitou, que a gente faça esse diálogo em conjunto, porque Calibã é isso, em conjunto. Que não espere que ele termine, que vocês interpelem, perguntem, que a gente possa fazer toda uma conversa, um diálogo junto, que é muito mais interessante e quebra um pouco essa coisa de academia, né? De exposição, de conferência. Então, o Luiz é um autor, né? Como a gente entende que Calibã funciona. Todas as obras, todos os artistas que colaboram conosco são autores, não é, Mariana? Estou falando, está tudo certo? Por último, a gente vai falar, não é verdade? Então, agora, depois o Admar, evidentemente, que está com uma tarefa horrorosa, mas ele vai, olha só, desde ontem que você vai ter que comentar. Só uma palavrinha do fotógrafo, ele vem de um país que eu particularmente acho lindíssimo, que é a Guatemala. E ele acho que vai trazer um pouco dessa vivência guatemalteca aqui para a plateia hoje. Só mais um instante, que é um toque feminino fundamental. Nossa querida Maria do Carmo, que fez os arranjos. As mulheres brasileiras e latino-americanas, né? Todas aqui presentes. Não, siga falando. Todas de parabéns. Então, a gente vai introduzir o trabalho agora do Palma para a gente conversar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi disciplina no es el psicoanálisis, aunque me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo la mirada, relacionando un poco el trabajo que tú estabas poniendo, cómo culturalmente la mirada es tan distinta en un país como Guatemala a Brasil, en este caso, y cómo yo he tratado de construir una mirada personal en relación también hacia la mujer indígena, en gran parte, ¿no? Como el tema era ficción y realidad, traje solamente unos proyectos que tienen que ver con esa temática. Algunos proyectos que realicé junto a Graciela, otros proyectos que realicé solo. Y quiero pasar, brevemente un poco de las imágenes que he trabajado en los últimos años. Yo nací en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en el año 57. Puede hablar cuando quiera. Sí. Y este es el mundo visual que a mí me nutrió desde niño, ¿no? Las imágenes en las iglesias, imágenes que tienen que ver con la religión católica, pero también con toda lo que el indígena guatemalteco ha aportado a toda esa imaginería, ¿no? Indígenas, que você falou, desculpa. Sí, porque… toda a sua cultura, né? Sí. Não, que eu não entendi. Sim. Claro, Guatemala es un país con mayoría indígena, maya, de descendencia maya. Ayer estábamos hablando un poco de eso, que yo realmente desconozco. O sea, toda la filosofía indígena es algo ajeno a mí, a mi generación y a la gente que estuvo viviendo en la ciudad capital, por ejemplo. Últimamente hay mucha más tendencia a querer entender un poco más la filosofía indígena, pero siempre me interesó la parte visual. Yo tengo que hablar de que la infancia, como ustedes sabrán, te marca absolutamente el resto de tu vida, ¿no? Y en eso hablo de la producción visual que tú realizas también. Hablando de las mujeres y de las imágenes, Guatemala, la mirada, y más que nada, la mirada de la mujer es una mirada negada.
a través de la historia de la fotografía documental que se hizo en el conflicto armado que inició en los años 60, por más de 30 años, las miradas son de este tipo, ¿no? Miradas que no ven directamente al espectador, a la persona. Siempre son miradas que están sesgadas, viendo para otro lado, ¿no? São tristes. Eu São muito achei com tristes. aspecto, Claro. acho que as pessoas podem ir comentando que ele pediu isso, por Porque favor. ele- Tem um semblante triste as mulheres. Claro, porque es una historia dramática, la historia de Guatemala, ¿no? Un genocidio, más de 200.000 personas muertas, miles de desaparecidos. Hablábamos eso con Graciela y con muchos amigos argentinos. O sea, la historia guatemalteca es una historia tremendamente dramática. Y el registro visual de esa historia tiende a esto. Tiende a representar a una mujer, a un hombre sufriente que no dialoga com a persona que ela vê, não? E os pais dessas mulheres, quer dizer, das crianças, porque você fez a foto com a criança, a mãe e Claro. os homens. Digamos, todas estas fotografías que estoy pasando ahorita son fotografías que aparecían en los diarios, en los jornales, usualmente en el país, ¿no? Yo como creador, puedo decirlo, lo que intenté fue crear una especie de respuesta ajena a este tipo de representación. Yo sentía, digamos, la fotografía documental en Guatemala, o la fotografía en general en Guatemala, se dividía en dos partes, ¿no? La representación de un pueblo que había sufrido un conflicto armado, por un lado, y la representación de un pueblo indígena que nutría el turismo del país, porque Guatemala, el país de la eterna primavera, el país del sol, el país del color, que explotaba visualmente los trajes típicos de los indígenas. Tú conoces eso. Você diz não conhecer muito a civilização indígena, mas as imagens são muito fortes em relação ao seu conhecimento da origem dos índios na Guatemala. Claro. Como é que você explica? Você foi conhecendo aos poucos a civilização indígena? No, es que eso es parte de tu vida. Desde niño tú tienes relación con... y en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el indígena con sus trajes es parte de lo cotidiano. No es una cosa que tú tengas que viajar. Eu diria que é uma forma de ser, não de conhecer. Sí, absolutamente, absolutamente. Y el mundo visual de los hombres de mi generación, lo puedo decir, ¿no? Estuvo influido por todo esto que estaba mencionando y por toda el arte barroco que los españoles trajeron a América, ¿no? La imagen de una mujer idealizada como la Virgen viendo a otro lado es capital en la forma en la que yo he elaborado toda mi obra. Yo me acuerdo, tengo que contar esta anécdota, porque si hay algún recuerdo que marque, por ejemplo, mis decisiones estéticas en la vida, son de niño, yo caminaba en las iglesias y me ponía en el eje visual a donde la Virgen estaba viendo. Caminaba y me recuerdo de eso, hasta que encontraba que esa escultura me miraba, claro. Yo siempre he sentido que es una sensación de enorme desamparo. Yo imagino que mi madre estaba más ocupada de ver a alguien más que de verme a mí, por ejemplo. Siempre trato de entender un poco por qué tenía esa necesidad de ver, de encontrar, claro, una mirada materna. Y esa mujer idealizada de la que estuve enamorado de alguna forma, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver después con el amor que le tengo a la pintura y a la escultura renacentista y a la belleza de Graciela, que tiene mucho que ver con todo eso. O sea, no es casualidad. no hay casualidades, como ustedes saben. Olhar de Graciela. Claro. É uma bela homenagem, Graciela. Siempre he estado buscando esa mirada, y el hecho de ser fotógrafo no dista de eso. Yo quiero que me miren. Yo quiero que me miren a través de mis fotos. Y es una intención muy clara que tengo, ¿no? E como se dá essa passagem? ¿Cómo se da el pasaje de...? Como te miram através de tuas fotos?
¿Cómo me miro yo? Ajá. Bueno, la poética de mi trabajo es una poética del desconsuelo, es una poética del dolor. Yo imagino que eso tiene que ver tiene una raíz tremendamente clara con una infancia y una adolescencia no vivida gozosamente, ¿no? Con mucho miedo. O sea, si algo tengo si un tema fundamental que ha habido a través de todo mi trabajo es el miedo, por ejemplo. El miedo. Pero el miedo acompañado de mucha belleza, un miedo rasgado, ¿no? Como estas pinturas. O sea, el arte barroco en Guatemala es un arte descuidado. No es como el arte barroco en Europa, que está conservado. Y el arte barroco al que yo tengo una gran afinidad es descosido, es rasgado, ¿no? Y siempre he tratado de encontrar una belleza en esa especie de desconsuelo estético, para hablarlo de alguna forma. Entonces, bueno, esta mujer que está viendo a otro lado, que esta mujer idealizada ha sido lo que me ha pautado, ¿no? Toda esta obra. Por ejemplo, que es el trabajo que empecé a hacer en los años 80, en donde yo ya buscaba que esa mujer viera directamente a la cámara, en donde hubiera, digamos, que las jerarquías, jerarquía de ver como los planos en el cine, ¿no? De ver para arriba, de ver para abajo, que sí se estableciera una mirada horizontal, ¿no? Eu reparei que você sempre coloca esse tom de ouro. Eu vi outros trabalhos seus. Tem algum sentido assim de você escolher essa cor, ou de ter uma tonalidade de ouro? El color sepia ha sido como un color predominante en todo mi trabajo y tiene que ver con la verdad es que yo puedo encontrar argumentos racionales, ¿no? Que tienen que ver como agregar un tiempo inventado a la fotografía. Siempre he sentido que una imagen, que es lo que a mí me interesa más que la fotografía, me interesa la imagen. La imagen fotográfica nace y en ese momento empieza a morir. Toda la fotografía está hecha para que dure la mayor cantidad de tiempo. O sea, los viradores, los reveladores, hablando de fotografía analógica, ¿no? Está hecha para extender la vida de esta representación. Yo le agrego materiales que la matan más rápidamente. O sea, todo el betún de Judea y todo con lo que yo pinto son materiales que destruyen la imagen. O sea, yo sé que la imagen va a durar o 100 años o un poco menos, por ejemplo. O sea, me interesa acentuar de que todo está muriendo. Es un pensamiento un tanto trágico comparado con lo que hablaba ayer, por ejemplo, el señor de Oliveira, ¿no? Pero es una conciencia que tengo muy dentro de mí y que, bueno, trato de reflejar a través de la obra que hago. O sea, hay una conciencia de dolor, hay una conciencia de muerte, pero hay una belleza también y hay una representación de gozo en cuanto a la vida, ¿no? Sí, la muerte, sí, la muerte está. Estas dos fotografías que pasé anteriormente son, hay un juego popular en México y Guatemala que se llama la lotería. Yo no sé si acá lo tienen. La lotería los españoles la trajeron a América para enseñar a leer al indígena. Entonces, por ejemplo, decían el pescado y había una imagen del pescado, el gorro, la rosa, la estrella, y lo que yo hice fue hacer una reinterpretación de toda esa simbología que los españoles trajeron, ¿no? Luego, muchos años después, empecé a trabajar con imágenes que no tenían tanto que ver con el mundo natural o el mundo católico, por ejemplo. Como en este caso, la fotografía se llama 80 milímetros f5.6, un 30 de segundo, que son los datos técnicos con los que se tomó la foto. O sea, él se llama Juan, pero hay una tecnología atrás
que hace que yo pueda registrarlo y de alguna forma continuar, ¿no?, vendiendo su imagen. O sea, hay un proceso extremadamente complejo en el capturar la imagen de alguien, distribuirlo y bueno, ¿qué hacemos con cómo usamos las imágenes? Es la pregunta que me he hecho todo ese tiempo, ¿no? Sí. E aí há processo de destruição da individualidade, da subjetividade. Quer dizer, como se a tecnologia, de alguma forma, transformasse, tirasse, não é, a questão da singularidade, né? Algo que uniformiza, né? Com esses dados técnicos você vai utilizar com vários indivíduos, não é? Claro. Não é o Juan. Claro, claro, no es Juan. Es la tecnología que está, que nos ayuda, por ejemplo, en el caso mío, a registrar a un ser humano, pero que le resta, digamos, solamente se vuelve una representación de él mismo. Y eso ha sido siempre para mí un tanto problemático, o sea, cómo lidiamos con las representaciones y con la realidad, ¿no? O sea, y también por otro lado, aquí tenía una frase de un pensador mexicano, Diego Lizarazo, que la diferencia en la percepción referencial y la percepción icónica. O sea, no es lo mismo ver una silla que ver la foto de una silla. Y no es lo mismo ver la pintura de una silla. Siempre en la representación hay algo que se añade y también algo que se pierde, ¿no? Es una, digamos, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, digamos, de cómo es nuestra mirada, cómo se construye nuestra mirada y cómo vamos construyéndonos a través de lo que vamos haciendo, ¿no? Eso tiene que ver muchísimo con lo que tú estabas hablando también de la representación de la mujer, por ejemplo. Cómo hay una especie de juicio estético, por ejemplo, decir ella, en el caso mío, por ejemplo, ¿por qué elegí yo a esta modelo? ¿Por qué no elegí a otra? ¿Por qué luego un curador la expone en algún lugar o un coleccionista la compra? O sea, hay un montón de decisiones que pasan a partir de esta mujer y su representación, que le escapa, que la trascienden a ella, por ejemplo, y es una situación bastante compleja. Esto viene por la misma línea. Y bueno, estoy haciendo yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero quiero ser muy claro, no pasarme los 20 minutos. Te pido que me digas, sí, ya, para no. Jerarquías de Intimidad fue un proyecto que inicié junto con Graciela cuando yo me fui a vivir a Argentina. Fue un cambio dramático en el sentido de que los modelos a los que yo acudía constantemente ya no estaban. Y había habido un cambio de vida radical, ¿no? Había nacido mi hijo Sebastián, mi padre murió también en ese año, en esos meses. El cambio de país, bueno, fue un momento particular, ¿no? Y no sabía realmente cómo hacer. Y empecé a hacer un proyecto que se llamó Volver a pasar por el corazón, que era sobre nuestra familia. Y luego ya, puedo decir, empezó con que fue la colaboración con Graciela. La base del proyecto a nivel visual nació de un diálogo con otros artistas. Esta es una obra de un artista cubano que ya murió, Félix González Torres, que se llama Amantes Perfectos. Lindo. Que fue una obra que me inquietó muchísimo. Yo cuando vi esa obra una vez dije, pero ¿qué quiere decir este tipo con esta obra, ¿no? Y me puse a leer porque me interesó mucho. Y este artista decía de que esos dos relojes, bueno, en un momento la pila de uno de los dos relojes iba a funcionar a destiempo y que los relojes iban a empezar el segundero en diferentes momentos, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento yo me psicoanalizaba con una argentina en Guatemala y le comenté eso y me dijo, sí, en ese momento en donde van los dos distintos, ahí son perfectos, me dijo. Y me quedó como muy presente toda esa conversación, ¿no? Y este trabajo que es de un
escultor español también que murió joven, Juan Muñoz se llama. Es una escultura que vi en un viaje a Nueva York, que es una escultura hecha en un material medio fibroso de este hombre que tenía un mecanismo en la boca y que la boca se abría y se cerraba, pero no producía ningún sonido. Y le hablaba a su propia sombra. Perdón, yo espero que me estén entendiendo. Sí, sí. Y fue muy impactante para mí esa idea de un individuo que balbucea hacia sí mismo sin poder decirse nada. Jerarquías de Intimidad nació del deseo de representar la relación de uno con el otro, ya sea uno mismo, la idea de Dios, la pareja, ¿no? Y bueno, Graciela fue la que puso los títulos a toda esta serie, los pueden leer en la parte de abajo. Y que bueno, como decía Marcel Duchamp, que es, agrega el título a la obra, es como un color más que se agrega, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del título que pueden ir viendo y que tiene que ver con eso que les decía antes. O sea, todas esas imágenes son construidas, o sea, todas esas imágenes son una pequeña producción parecida al cine, en donde, bueno, busco una cama, la corto, busco un lugar en donde llevarla y la fotografío. No es un trabajo digital, por ejemplo, es un trabajo en donde me interesa muchísimo recorrer el espacio donde la fotografía fue hecha, ¿no? Y acá no se puede ver realmente a nivel técnico, perdón. Ah, es que como estoy con el tiempo acá… No, puede. Ya son 20 minutos. No, me espero 5 minutos. Bueno. Toda la representación barroca me ha influido de una forma inmensa. La técnica que está utilizada en estas imágenes son lámina de oro con película transparente. Y la lámina de oro tiene una total relación con el estofado en la escultura barroca. O sea, está simbólicamente relacionado con lo sagrado. Y esa era una de las intenciones que yo tenía en toda esta, en los valores formales de este proyecto, ¿no? Piedras. Y como podrán ver, lo que no se muestra es lo que le da sentido a la imagen, ¿no? Hay una ausencia que está presente y es la que carga de sentido a todo el trabajo. Hay una falta, hay una ausencia, hay una complejidad en las relaciones, por ejemplo, como se ve en esta imagen. La Anunciación fue un proyecto que continuamos trabajando con Graciela. Tenía que ver con, reflexionar sobre el nacimiento de nuestro hijo, Sebastián, los procesos personales que pasamos ambos en el nacimiento de él. Y donde Graciela escribió unos textos. Eso los pueden ver en su página web de Demolición con Truth. Se pueden leer un poco más acerca de los textos que no están acá, por ejemplo, pero que tienen que ver con eso. Son representaciones contemporáneas del mito de la Anunciación en la religión católica, ¿no? Igual
son fotografías que no están hechas digitalmente. No porque sea más, obviamente, resolver estas imágenes a nivel digital no es una cuestión problemática, es una cosa que se hace rápidamente, pero es la experiencia lo que para mí tiene sentido, ¿no? El haber hecho las copias de las manos en resina, mandarlas a Buenos Aires para que las revisaran, regresaran, todo eso es, y me imagino que tiene que ver con mi formación como arquitecto, o sea, la idea de estar en un espacio que fue pensado antes. Este espacio, por ejemplo, fue un espacio que fue concebido y uno está adentro de una idea. Entonces, la idea de estar, bueno, caminando alrededor de las ideas es lo que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Yo no sé si paso, si quieres, este proyecto lo dejamos acá porque son muchos más proyectos, pero este es un escultor portugués, Julião Sarmiento se llama, que tiene un trabajo bueno, bastante, que genera bueno, muchísimas tensiones en cuanto a la relación de un hombre trabajando la imagen de una mujer, por ejemplo, pero es muy potente. Y este proyecto es queríamos con Graciela, fue un proyecto al que nos invitaron a trabajar en el espacio público en una parte de la ciudad de Guatemala. Guatemala es uno de los países en donde la violencia hacia las mujeres es altísima. Creo que es como, lamentablemente, como el segundo o tercer país donde la violencia es… y considerábamos de que era un tema que era conveniente tratar y reflexionar, ¿no? Graciela se encargó, trabajó toda la parte, ella debería estar hablando de esto en lugar de yo, porque es su trabajo, pero yo me encargué de las partes visuales, ¿no? Pero todo, los textos tenían que ver con una pregunta, ¿no será tu placer mi más profundo dolor? ¿O no será tu dolor mi más profundo placer? O sea, todo nace en relación a eso. Y las imágenes, bueno, eran estas que se presentaban en la calle, en una parte muy turística de la ciudad de Guatemala, en esos espacios de propaganda urbana, ¿no? Y bueno, solo para terminar, hay una escritora estadounidense que estoy leyendo últimamente que me gusta muchísimo, Siri Husted, y en un libro de ensayos ella dice, la ficción reinventa un material profundamente emocional y lo transforma en historias con significado. Ella habla sobre la escritura, ¿no? Escribir ficción, crear un mundo imaginario, se parece a recordar algo que nunca ha sucedido. Para tratar de hablar un poco de lo que es la ficción y la realidad, que en realidad siento yo, la frontera es muy porosa y estamos hablando realmente de lo mismo. Muchas gracias. Maravilhoso o trabalho. Eu queria… Sim? O que você quer? Você vai falar. Eu queria falar para o Palma o seguinte, para todos vocês, né? Eu fiquei pensando como o trabalho dele me impactou muito diferente ontem também, né? Quer dizer, hoje e ontem, fiquei pensando. Ontem me deu um mal-estar muito grande, né? De ver o grupo empresa aqui, enfim, com aquela performance toda, né, que eles fizeram. E aconteceu o seguinte, eu reparei que muitas pessoas pegaram aquele papel que eles imprimiram, aquele sangue, né, escreveram, e como o Paulo disse que era arte, né,
mas muitas pessoas deixaram todos os papéis por aí. E eu fui catando todos os papéis, juntei todos os papéis e esqueci aqui, impressionantemente. Então, eu sofri todo o impacto, foi muito difícil, né? Fui com um mal-estar danado e ainda fiquei muito chateada porque esqueci todos os papéis aqui. E hoje, acompanhando o Palma, a Graziella, né, são artistas, enfim, e todo o mar, né, quer dizer, tudo que nós estamos aqui vivendo é um impacto muito grande para mim. E toda uma beleza, né, toda uma sensibilidade que hoje, por exemplo, acho que me apaziguou um pouco, né, enfim, de alguma forma, tudo que nós vivemos ontem. Mas eu acho que a gente tem que falar disso, né, porque a Caliban, exatamente, eu queria abrir muito para vocês, mas o meu sentimento é de que nós tivemos duas experiências muito bonitas e sensíveis e que nos ajuda a navegar aqui, né? Porque o inconsciente é implacável também, né? Ontem eu senti aquela coisa desabando aqui, né? Ui, desculpa, quase que eu derrubo. Né? Desabou o inconsciente e eu fui, né? Então acho que é uma situação que a gente vive, acho que no consultório também, na clínica, né? E como a gente lida com isso. Eu vou parar de falar, porque eu já falei demais. Eu vou falar só uma frase, então vamos posso falar? Claro, porque eu acho que, a mim, o que me impressionou no trabalho do Palma e da Graziella e do Palma, é a ousadia de mostrar a história de amor que vocês estão vivendo. Lindíssimo também. Lindíssimo. É verdade. É uma intimidade que compartilharam conosco. É um presente, não é verdade? Sim, mas é uma mas é uma relação de amor para suportar tudo isso que, né? Que não... vamos pegar a parte buena só. Na parte buena. A parte positiva. Exatamente. Agora eu queria contar para vocês um pouco. Hein? Conosco. Esse momento fotografado e clicado aqui, amoroso conosco. Nós temos que agradecer a eles. É verdade, Luar. Realmente é um momento único. Agora vamos passar a palavra para Mariano Horenstein. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. Essas duas revistas nós fizemos, foi muito trabalho, né? Porque são duas juntas, enfim, e num clima de Copa do Mundo. Então, vocês imaginam quantos argentinos aqui? Eu achava que estou mais o Mariano, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Então, foi um sufoco, né? E foi muito interessante, porque, quando havia jogos, ele mandava sempre uma mensagem para a gente. Aquele 7-1 foi terrível, foi uma noite horrorosa. E o Mariano mandou uma mensagem linda para todos os brasileiros. Então, acho que isso é que é bacana, né? Porque a Caliban tem esse espírito. Estamos juntos, parceiros, e essa revista, eu acho que foi, né, foi feita, todas elas, né, nesse clima de parceria. Então, por favor, Mariano. Yo estoy en problemas, me siento en problemas porque es difícil hablar después de que se ha dicho tanto y después del clima emocional que queda después de las presentaciones que hemos escuchado ahora. En realidad vengo en problemas desde anoche, porque primero yo traté de armar una especie de mosaico de textos e imágenes como un diletante de cierto cruce entre fotografía y psicoanálisis. Y primero viene Paulo Herrenkorf anoche, que en una especie de lapsus, yo lo anoté, que dijo que le costaba leer y que él había leído una frase que era: la fotografía solo puede retratar lo infotografiable, había leído él, en vez de lo fotografiable. Y en ese lapso él decía todo lo que yo trato de decir con un montón de cosas. Primer problema. Después lo escuchaba a Luis, al curador del Museo de Amañá, y me resultaba bastante intimidante por lo maravilloso que fue la exposición y escuchar cómo ampliaba los horizontes y cómo cruzaba discursos y cómo, además, con sus dotes de orador, era increíble. Y ahí me
una frase, se me instaló una frase de Wittgenstein que decía, es difícil decir algo mejor que no decir nada. La verdad que no me he podido sacar esa frase desde anoche. Y ahora cuando hablaban de hacer una performance, también me imaginé haciendo una performance que era quedándome en silencio o directamente yéndome corriendo, digamos, que también podría ser. Pero bueno, aquí estoy y van a tener que soportar esta... Es un conjunto de textos y algunas imágenes que tienen, me parece que bastante que ver con algunas cosas que he escuchado. Cada foto es más que una foto. Puede rastrearse allí no solo la marca de estilo de su autor, sino también el horizonte de su tiempo e incluso la historia y el sentido del arte. Lo mismo sucede en una sesión analítica. Estudiada en detalle, diría mucho, no solo del analizante, sino del itinerario del analista, de su genealogía, de la época. Quizás eso suceda, pues hay cierto isomorfismo entre una sesión y una obra de arte. A fin de cuentas, para Susan Sontag, la sesión analítica es una forma de arte no reconocida como tal. Una de las razones por las que me interesa la fotografía reside en el poder con que precipita, en el doble sentido de decanta y también de que apura, lo que tiene por decir. Vale compararlo con lo que sucede en un análisis. Día tras día, a menudo varias veces por semana, por varios años, alguien habla durante cerca de una hora. Podría pensarse que es el analizante quien va constituyendo su discurso, pero es más bien al revés. Él mismo acaba siendo un efecto retroactivo de ese discurso. Un analizante fabricado por esa infinidad de horas de habla solitaria, escandida por momentos por la palabra del analista que llamamos interpretación. Al cabo de un análisis, cuando haya finalizado la travesía, el olvido habrá engullido casi todo lo dicho. Sucede como con los años de la primera infancia, tragados por la desmemoria de la que solo se salvan unos pocos recuerdos, la mayor parte falsos. Cuando termina un análisis quedan pocas cosas, algunas palabras fundantes, la convicción de que algo llamado el inconsciente existe, las coordenadas a través de las que uno desea y del modo en que uno goza, como si de un voluminoso informe etnográfico quedara apenas un poema. De un mar de palabras se destila apenas una frase. Esa frase en la que alguien se reconoce de un modo inédito y a la vez indudable suele coincidir con el fantasma fundamental de cada uno. Los artistas producen un cortocircuito, o mejor dicho, toman un atajo. Son capaces de mostrar en una foto ese fantasma que a nosotros nos lleva años de cantar en un análisis. Aunque quizás no haya que ser tan injusto con el análisis, porque la fotografía, por definición, apresa un momento. Y solo podemos hacer algo con él si le restituimos cierto flujo temporal, si lo insertamos en cierta narratividad. Incluso los más cruciales momentos en la experiencia de un sujeto convocan a la narración, bajo pena de funcionar, más que como escenas de un sueño, como episodios alucinatorios. Podemos entonces obtener esa foto fantasmática que nos singulariza, sea por el atajo del arte o por el trabajoso viaje de un análisis, que como el que conduce a la Ítaca de Cavafis, vale más por las peripecias del camino que por el anhelado punto de llegada. Pero nada podemos hacer con él si no lo insertamos en una narratividad. Aunque de esa foto fantasmática, por encerrar la clave de un oscuro goce, no se habla demasiado, nada podemos hacer si no lo insertamos en un despliegue discursivo que restituya el tiempo congelado en la fotografía. Eso ocurre aun cuando el fantasma está fuera del circuito asociativo, en un punto de fuga enigmático que sin embargo ordena toda la perspectiva a partir de la cual miramos el mundo. El análisis es un trabajo en colaboración.
El analista arma una escena, así como Luis contaba que armaba las suyas, al montar su dispositivo, para potenciar que ciertos movimientos que pueden suceder en la vida y que tienen también efecto de interpretación, ocurran con mayor probabilidad. Pero no puede controlar todas las variables. Funciona al modo en que el fotógrafo y cineasta Abbas Kiarostami trabaja. Esto es textual de él. Si alguien me preguntara qué hice como director en la película, le diría nada. Y sin embargo, si yo no existiera, esta película no existiría. Pues ha de haber cierta complicidad entre analizante y analista, como la que plantea Berger cuando dice que el analista ha de recibir al modelo, abrir su mente y su corazón a lo otro, pero esa complicidad precisa que el analista, a diferencia del artista, desaparezca. El mejor analista es aquel que desaparece en su acto y un excesivo protagonismo arruina las posibilidades de su paciente. El lugar del analista en el dispositivo es análogo al del fotógrafo. El momento en que el fotógrafo dispara el obturador es equivalente al momento en que el analista interpreta. Contra la idea habitual, el momento de la interpretación no es un momento calculado, meditado y preparado con anticipación. Por supuesto que hay en el analista un modo de ver, o mejor dicho, de escuchar, lo que implica una renuncia a ver, y de pensar lo que escucha, solo que al momento de interpretar responde a lo que podríamos llamar, siguiendo a Roland Barthes, un accidente controlado. Cuando interpreta, el analista pareciera estar animado por la teoría que esbozó el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, la del instante decisivo. Hay una fotografía suya, que ahora se las muestro, que ilustra muy bien esa teoría. En ella se ve un hombre saltando sobre un charco. En el aire, pues uno de sus pies se ha desprendido ya del piso y el otro aún no se ha apoyado. Apenas una sombra y su reflejo en el agua. El fotógrafo apresa ahí algo condenado a desaparecer. Y allí aúna su cabeza, su ojo y su corazón en el mismo momento de clímax de la acción y dispara la foto. Una foto que no se corresponde a ningún otro momento e incluso que no se hubiera correspondido a ningún otro fotógrafo. Ese instante decisivo, imprevisible y singular es lo que una interpretación pretende apresar o incluso producir. Y es allí donde abrevan esas viejas sentencias de Freud, el que el león salta una sola vez, o de Lacan cuando decía que a la ocasión la pintan calva, que apuntan ambas al aprovechamiento de una oportunidad tan esquiva como única. Eso de a la ocasión la pintan calva es porque la diosa ocasión u oportunidad para los griegos estaba representada por una mujer que tenía el cabello de un lado y del otro lado era calva. Entonces era algo que pasaba fugazmente y si uno la dejaba pasar no tenía de dónde agarrarla, no tenía cabellos de dónde agarrarla. Se trata a fin de cuentas de aprovechar un momento que como todos es fugitivo por definición. Cada fotografía parece decirnos, al detener un instante perecedero y eternizarlo, que todo termina. Hay una relación profunda entre muerte y fotografía, que es algo que acaba de mostrar Luis también, ¿no? Y ello habla de su valor de verdad, pues nada es verdadero en la especie humana si no implica, si no alude de un modo u otro a la muerte. Muchos lo han dicho, como Barthes. La fotografía expresa la muerte en futuro. También Susan Sontag. Todas las fotografías son memento mori. Toda fotografía, en tanto lúcido ejercicio de la melancolía, pretende aislar y preservar un momento, fijarlo y extraerlo del curso del tiempo. Cada fotografía es entonces escansión y recorte. Pero entonces una pregunta me asalta. ¿Cómo un arte que intenta detener el tiempo puede mostrar tan bien su paso? ¿Cómo una disciplina que resiste la desaparición puede mostrarla como pocas?
Estas fotografías que acabo de mostrar son de un fotógrafo que se llama Roman Vishniak. En esas fotografías, la vida, no la muerte, parece ser lo que resuma. Imágenes de la cotidianeidad en aldeas judías de Europa Oriental, con sus rituales del juego, del aprendizaje, de los 1000 oficios y conversaciones. Nada en los ojos de quienes miran al fotógrafo parece anticipar la catástrofe que tendrá lugar apenas momentos después. Pero son fotos antes de la tormenta. Al aparearles una fecha, 1938, un lugar, las zonas ocupadas por los nazis, se hace evidente la catástrofe que, siempre que enfrentamos una foto, como decía Barthes, ya ha tenido lugar. Estas son otras de la misma serie. Estas fotos pertenecen a una serie llamada A Vanishing World, un mundo desvanecido, la tradujeron, que retrata esa cultura del shtetl aniquilada por el avance nazi y que vive en estas fotografías. Tanto si el sujeto ha muerto como si no, toda fotografía es siempre esta catástrofe. Algunos años antes, otro fotógrafo llamado August Sander recorría Alemania realizando un catálogo de la población alemana de entreguerras. Artesanos o estudiantes, campesinos o burgueses, soldados o artistas de circo posan ante su cámara que los disecciona poniendo de relieve su tipicidad. La apabullante serie de pequeñas fotografías en blanco y negro de Sander, al contrario de las de Vishniak que les acabo de mostrar, que convoca desde su título mismo a la ausencia, constituye un álbum de presencias. Aunque su obra también fue interrumpida por el nazismo. En su diversidad, ahora les voy a mostrar algunas, pero Sander hizo un catálogo vastísimo. En la Bienal de San Pablo hubo una muestra muy grande de él hace 2 años, de toda la población alemana. En su diversidad se diluía todo arquetipo de raza. Entonces los nazis proscribieron su obra y quemaron incluso algunos libros. Así este retratista eximio se convirtió en un fotógrafo de paisajes. Estas son algunas fotos de él. Un catálogo de personajes de su tiempo. Pero este año pude ver otra muestra en el Festival de la Luz en Buenos Aires, donde había también una exposición de Luis González, donde la obra de Sander era objeto de una intervención muy iluminadora por parte de Michael Somorov. Hay allí un modo de desnudar, con magistral economía de recursos, lo que todo fantasma encubre, que es un vacío. Buena parte de nuestra vida mental se ocupa en rellenar, con mayor o menor fortuna, ese vacío constitutivo que las fotografías saben a la vez velar y mostrar. Estas son algunas fotos de la serie. Esta es la foto de Sander, original, y esta es la intervención de Somorov. Borra los sujetos.
Se trata entonces de cómo mostrar la ausencia, o para utilizar un lenguaje psicoanalítico, de cómo, munidos del armazón simbólico y de los recursos de lo imaginario, cercar lo real. Ese es el fondo de la polémica desatada entre Claude Lanzmann, el director de la monumental película Shoah, y Georges Didier Berman, el ensayista de las imágenes. Ustedes saben que Lanzmann filma una película inclemente de más de 9 horas, que es toda una declaración de principios. No hay allí actores ni imágenes de archivo, sino solo testimonios. No hay imágenes de las cámaras de gas, y Auschwitz es un acontecimiento sin testigos. Para él, fabricar ficcionalmente esas imágenes imposibles hubiera sido una obscenidad. Lanzmann redobla incluso la apuesta y dice en una entrevista: si hubiera encontrado un film en el que se mostrase la muerte de 3.000 personas en una cámara de gas, no solo no lo habría integrado en mi película, sino que lo habría destruido. Didier Berman, en cambio, decide mostrar 4 fotografías tomadas furtivamente por sonderkomandos en las cámaras de gas y en los crematorios de Auschwitz-Birkenau. Tanto los fotógrafos que tomaron las fotos, sacadas luego en un tubo de dentífrico y entregados a la resistencia polaca, como las mujeres retratadas, terminaron engullidas por la maquinaria de exterminio que intentaban documentar. Esa polémica tiene que ver con lo imposible de ver. O como decía Wittgenstein, hay cosas que no pueden decirse. Y lo que no puede decirse, mejor callarlo. O en todo caso, mostrarlo. En este caso sería, ¿cómo puede decirse aquello que ni siquiera es posible mostrar? En psicoanálisis lidiamos todo el tiempo con ese problema cuando se trata de lo traumático, pero no solo ahí. Cada uno tiene sus fotos preferidas. Yo también las tengo y esta es una que tomé con una cámara analógica 15 años atrás y está marcada por la ausencia. Porque el hecho de que estas torres no estén más es lo que hace que valga la pena que las muestre hoy aquí. También es una foto antes de la catástrofe. Catástrofe que no hay construcción, por más alta y costosa que sea, como la Freedom Tower que acaban de inaugurar, no hay ninguna construcción que pueda desmentir. Catástrofe que se muestra mucho mejor en los inmensos cráteres cuadrangulares, bocetos del vacío que dejaron las torres al derretirse, que imaginara Michael Arad en el lugar donde antes estaban las Torres Gemelas. ¿Qué son esos? Son 2 huecos que funcionan como un espejo de las torres que se cayeron. Pero también ausencia porque al encontrar esa foto que creía perdida, no pude hallar su negativo. Frente a la multiplicación ad infinitum de las copias posibles a la que la fotografía digital nos ha acostumbrado, una copia a partir de un negativo de celuloide perdido reencuentra algo del valor de la pérdida para la especie humana. Ese negativo, que ya no existe más, funciona como otra foto, la que Freud imaginara en torno a una primera vivencia de satisfacción y a la constitución de un mítico objeto del deseo y de un paraíso perdido. La fotografía digital avanza un paso más y nos enseña que esa foto inicial, en tanto soporte material, no solo no existe más, sino nunca existió. Nos la pasamos añorando una supuesta foto de nuestra infancia que en tanto paraíso nunca existió. También tengo alguna debilidad por estas torres caídas. Más todavía cuando recuerdo a Philippe Petit, otro artista, atravesándolas a través de un cable de acero y con un precipicio a sus pies. Esa es una foto de esa travesía. En muchos momentos me ha parecido que el oficio de un psicoanalista, aún aparentemente a resguardo de todo riesgo en su confortable sillón, está emparentado con lo que hace el funámbulo Petit,
haciendo equilibrio sobre un vacío y sostenido por algo tan precario y a la vez tan valioso como un deseo. Y también me ha parecido que nuestro extraño oficio exige un coraje similar. Tanto el psicoanálisis como en arte se trata de lidiar con el vacío y lo que falta. Son modos distintos de tratar la ausencia, de hacerla presente. El horror que suele acompañar al encuentro con la ausencia es lo que se tempera, se procesa a través del trabajo del artista. Hasta podríamos decir, se vela. Y las veladuras, ese prodigio técnico que los artistas aprenden a manejar, quizás remita también a eso, a cómo hacer presente y a la vez soportable la ausencia. Cuando no está presente, la obra de arte es anodina, no nos dice nada, no conmueve. Cuando está presente sin veladuras, de una manera brutal, difícilmente podamos convivir con ella. Ese delicado equilibrio, esa manera de hacer presente algo radicalmente heterogéneo, y a la vez hacerlo de una manera soportable, es lo que distintos artistas hacen, cada uno a su modo. Les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes de artistas. Esta es una imagen de Marcelo Brodsky, que arma como a partir de una fotografía de inicios de su secundaria, el destino, marcando así con marcadores, el destino de sus compañeros. Los que están marcados tachados con rojo, están desaparecidos. Entonces él hace anotaciones del destino de cada uno. Bueno, las paso prácticamente las paso rapidísimo, casi sin hablar. Esto es de Gustavo Germano y hace fotos de desaparecidos donde recorre el lugar originario y va 30 años después y deja en blanco el lugar de quien desapareció. Hay algunas de estas fotos que son de Argentina y otras de Brasil. Ven que falta siempre alguno, ¿no? Ese es de Brasil, de desaparecidos de la dictadura brasileña. Ahí está incluso el mismo artista, a quien le falta un hermano en la foto. Este es otro artista, se llama Santiago Porter, que muestra deudos de un ataque terrorista y un objeto perteneciente a quien falleció. Esa es la madre y la pelota del hijo. Los padres y la campera del hijo. Son como modos de tratar la ausencia, ¿no? Esta es una serie de fotos de Hugo Abeta, que hace fotografías, después con las fotografías construye maquetas y después fotografía las maquetas. Acá al fondo hay una foto de Kiefer, que se llama Inner Raum, que alude al nazismo. Esta tiene que ver con una casa donde se refugiaba un grupo de montoneros, se llama Casa de los Conejos, y fue como arrasada por los militares, y ahí fue una beba, después posteriormente fue secuestrada y criada en cautiverio. Y al fondo está la imagen de la última cena, pero donde han desaparecido los fotógrafos y Jesús, los apóstoles, vale el lapsus, y Jesús. Todas las fotografías que tienen a la catástrofe de trasfondo intentan construir una memoria imposible de ella y basculan entre la posibilidad y la imposibilidad de representarla. Hay un núcleo duro de la catástrofe que parece imposible de figurar, y figurarlo equivale a fetichizarlo. Todas estas obras son una respuesta frente a lo que cualquier genocidio aspira, borrar la memoria del crimen como parte del crimen. Y estas fotografías parecen decir, como un personaje de Cercás, que mientras alguien los recuerde, los muertos no estarán definitivamente muertos. Pues la memoria es siempre memoria de una ausencia, y esa ausencia es la que nos lleva a hablar. Ese es el lugar que encarnamos los analistas. Bueno, me salteo esto, ya estamos en tiempo. Una sola cosa, que tiene que ver con lo que yo trataba de hacer acá. Que traté de aislar lo que algunos artistas proponían y recortaba sus obras y hacía mi propio montaje, me las apropiaba.
Esta colección de fotografías y citas acerca del cruce entre psicoanálisis y fotografía, si tiene algún valor de verdad, lo tiene a partir de lo singular, como si fuera un álbum de familia. Las fotografías muestran nuestro pasado. Nos recordamos no como hemos sido, sino como nos hemos visto fotografiados. Esa alienación unificante nos presta una primera ilusoria identidad. Nos recordamos a partir de quienes hemos sido para la mirada del otro. A veces intentamos parecernos a esa foto, otras veces una inquietante extrañeza aparece al mirarnos. Yo recuerdo que durante mi niñez nos reuníamos en casa a ver diapositivas. Era una ceremonia nocturna, se disponía un proyector, varios carretes en los que yo colaboraba seleccionando y colocando las diapositivas invertidas que luego se proyectarían en una pared de la que habíamos descolgado los cuadros. Mi padre regulaba el proyector en el ángulo y foco deseado hasta dar con la nitidez y tamaño justos. Y luego, munido de un pequeño control remoto y en la oscuridad, comenzaba a proyectar carrete tras carrete nuestra propia vida. Uno revisitaba así el pasado, aún el más reciente, volvía a viajar, volvía a festejar cumpleaños, volvía a ser niño o incluso bebé. Así se configuraba nuestra memoria. Ese espacio donde, es una frase de Paul Auster, el marido de Siri Husbeth, que citaba Luis, ese espacio donde las cosas ocurren por segunda vez. Gracias. Para terminar nomás, quiero volver a agradecer enormemente a Paulo Herrenkorf y a la gente del museo por haber sido tan generosos, a la Sociedad de Río y a Seumi por esta acogida, y al equipo que ya nombró Lucia, pero que no viene mal repetir porque son una máquina de trabajo, ¿no? Lucia, Vania, Eloa, Viviane, Admar. Muchas gracias, realmente.